Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje tem como tema medidas de comprimento. Nessa aula, vamos fazer aqui a transformação de unidades. Para isso, estejam com o livro aberto, acompanhando o conteúdo nas páginas 254 a 256. Faça também anotações e vamos à nossa aula de hoje. Bom, nas medidas de comprimento, vamos trabalhar aqui a transformação de unidades. Então, como é que acontece essa transformação de unidades? Essa transformação, essa conversão, ela é muito importante para resolver questões de matemática. Quando o problema ele apresenta diferentes unidades de medidas, a transformação ela é necessária para solucionar a questão. Então, eu vou trazer aqui um probleminha que a gente vê muito essa transformação de unidades. Ela é muito comum em nosso cotidiano e aí vocês vão entender. As unidades que eu estou falando aqui, gente, é o que a gente viu naquela tabelinha da nossa última aula, tá? A unidade de medida de comprimento, a padrão, é o metro, mas aí nós temos o decâmetro, hectômetro, quilômetro, centímetros, decímetros, milímetros. Essas são as unidades. Tá? Então, vamos entender aqui através de um exemplo, uma situação do dia a dia que precisa aí da transformação de unidades. Então, por exemplo, Carla precisa de vários tipos de fitas e fez uma encomenda para Dona Rosa. A encomenda foi a seguinte: ela precisa de 8 metros de fita amarela, 1 decâmetro de fita verde, 90 decímetros de fita azul, 1.200 centímetros de fita vermelha, 0,62 decâmetros de fita branca. Na loja de Dona Rosa, vende 1 metro de fita por R$ 2. Ela precisa que todas as unidades de medida estejam em metros, pois temos termos com unidades diferentes. Devemos transformar todos eles em uma unidade para depois efetuar qualquer operação. Então, o que é que acontece? O que é que Dona Rosa, que é a dona dessa loja, precisa fazer? Ela percebeu que na lista de Carla temos aqui unidades de medidas diferentes. E ela vende o metro, ela vende a metragem. Então, ela precisa transformar essas unidades que não estão em metro, ela vai precisar converter essas unidades para metro, para então fazer a operação, né? E verificar aí o preço e a metragem que Carla precisa. Bom, para resolver um problema como esse, vamos fazer da seguinte forma. Aqui nós temos o quadro de unidade de medidas, tá? Nós temos os múltiplos, os submúltiplos, o metro é a unidade padrão, a unidade fundamental. Então, existem algumas regras práticas para a gente conseguir fazer essa conversão, essa transformação dessas medidas que não estão em metros, a gente vai transformá-las em metros. Bom, o primeiro passo da nossa regra é o seguinte: para passar de uma unidade para outra imediatamente inferior. Então, ou seja, como assim a unidade inferior? A gente fala aqui da unidade inferior ao metro. Então, quem são as unidades inferior ao metro? É o decímetro, o centímetro e o milímetro, ou seja, são os submúltiplos. São as unidades de medidas que são menores que o metro. Então, se eu tenho uma unidade lá em que ela é menor que o metro, ou seja, uma dessas unidades, então eu vou estar multiplicando por 10. Tá? Eu vou pegar a unidade que está lá e vou multiplicar por 10, porque eu vou andar nesse sentido aqui, de metro para essas unidades. A segunda regra é: para passar de uma unidade para outra imediatamente superior. Então, vamos ficar aqui nesse ponto, que é o metro. Se eu vou passar para uma unidade superior, então eu vou andar nesse sentido, tá? E eu vou precisar estar dividindo por 10.
Até porque cada unidade dessa é 10 vezes maior do que a outra. E se a gente anda no sentido contrário, ela vai ser menor. Por isso que aqui a gente tem 10, 100, 1000 e aqui a gente já faz as divisões porque eles são unidades menores, tá? E a outra regra é o seguinte: para passar de uma unidade para outra, uma unidade qualquer, é só aplicar sucessivas vezes uma das regras anteriores. Então, você vai, se você, vamos supor, você está em quilômetros, você precisa vir para metro. Então, para isso, eu vou passar por hectômetro, por decâmetro. Então, se eu vou andar nesse sentido, eu vou fazer a multiplicação por 10 aí várias vezes até chegar em metros. Então, aqui, gente, necessariamente são as regras que a gente vai precisar utilizar para fazer isso, tá? E aí, com isso, que interpretação você tira disso, observando a tabela? Ó, se eu andar nesse sentido, ou seja, para a direita, eu vou estar sempre multiplicando por 10. E se eu ando nesse sentido aqui, eu vou estar sempre dividindo por 10. Só que aí vai depender a quantidade de vezes que eu vou precisar estar transformando, porque aí eu posso dividir por 10, depois dividir de novo e de novo, tá? Bom, aqui eu estou só mostrando para vocês como que a gente vai fazer essa transformação, mas vocês vão entender mesmo na prática. Então, vamos resolver o problema de Carla, que precisa comprar essas fitas na loja de Dona Rosa. Bom, então eu trouxe aqui a tabelinha, tá? Já resumida, aí aplicando aí as regras necessárias que a gente vai precisar para transformar. Então, eu sei que se eu andar para a direita, eu vou multiplicar por 10. E se eu andar para a esquerda, eu vou dividir por 10. Não é isso? Aqui, gente, eu construí essa tabela, mas aí eu vou até reforçar aqui para vocês. Sempre que a gente trabalha com transformação de unidades, é importante que vocês construam essa tabelinha no caderno de vocês. Façam a construção, usem a régua. Aqui eu coloquei só a abreviação de cada unidade de medida, o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetros, centímetros e milímetros, tá? Mas aqui na tabelinha vocês podem ver o nome completo. E aí é importante sempre fazer porque isso vai ajudar vocês na transformação. Como assim? Olha só. Lá na lista de Carla, ela precisa de 8 metros de fita amarela. Então, eu coloquei aqui, ó, o comprimento das fitas. Amarela, 8 metros. Então, se é 8 metros, esse número 8 eu vou colocar na minha unidade de medida. Se aqui está dizendo que é metro, então eu vou colocar o 8 em metros. Então, vou colocar o número 8 aqui, ó. O número 8 fica em metros. E aí, como o 8 já está em metros, então a minha representação fica 8 metros, ok? Agora, vamos aqui, ó. Agora sim, vamos começar as transformações. A fita verde, ela quer 1 decâmetro. Gente, decâmetro é essa minha unidade aqui. Então, eu vou colocar o número 1 na unidade correspondente, que é decâmetro. Então, eu vou colocar o número 1 aqui, ó. Porém, eu preciso transformar esse decâmetros na minha representação em metros. Então, ó, decâmetro para metro, vamos olhar aqui na nossa tabelinha. Bem aqui eu tenho um decâmetro. Eu quero sair de decâmetro e ir para metro. Em que sentido eu estou andando aqui, ó? Eu vou até colocar a setinha. Ó. Eu vou sair de decâmetro para chegar em metro. Então, eu estou andando nesse sentido, ou seja, para a direita. Se eu estou andando para a direita, então eu vou usar aqui, ó, essa minha seta, a multiplicação. Então, eu vou fazer 1 decâmetro e vou multiplicar por 10, já que eu estou andando só uma vez. Então, eu vou pegar esse 1 e multiplicar por 10. Ou, simplesmente, gente, você faz o seguinte, ó, de decâmetros eu quero chegar em metro. Então, em metros aqui, ó, eu não tenho nada. Então, eu coloco um 0. Ó, vou acrescentar um 0 aqui, ó. E aí, quando eu juntar aqui, ó, decâmetro com metro, vai ficar 10
metros, então 1 decâmetro corresponde a 10 metros. Até porque fazendo a multiplicação de 1 vezes 10, né? Já que eu ando uma casa aqui, dá 10. Entenderam? Vamos para o próximo, ó. 90 decímetros. Vamos localizar aqui onde é que a gente tem o decímetro. Olha só. A unidade decímetro, ela tá bem aqui, ó. Decímetro. E eu quero sair de decímetros e chegar em metros. Olha o sentido que a gente vai andar. Ó, eu vou sair de decímetros e quero chegar em metros. Então, o meu sentido aí da minha seta, ela é para a esquerda. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir por 10, ó, porque eu tô andando nesse sentido. Então, eu vou dividir por 10. Vou pegar o número 90 e vou dividir por 10, tá? Deixa eu tirar esse espaçozinho aqui para ficar legal da gente fazer. Ó, então, vou trabalhar o seguinte. Eu vou pegar o 90... Como eu vou andar só uma casa, não é isso? E vou dividir por 10. Então, fazendo aí a divisão 90 por 10, você pode fazer assim, ó, cancela os zeros, 9 dividido por 1, 9. Então, eu vou colocar o 9 em metros, porque eu tô fazendo justamente a transformação. Ó, o 9, ele vai ficar em metros, porque eu peguei o 90 e dividi por 10, que dá 9, não é isso? Tá aqui. Aí, eu vou colocar uma vírgula, que a gente tá fazendo também de acordo com o que a gente aprendeu a leitura. Colocar uma vírgula, e aí eu coloco o zero em decímetro. Por que que eu coloco o zero em decímetro? Porque aqui, ó, é 90 decímetros. Porém, como a gente fez a divisão por 10, a gente fica aí com o resultado de 9 metros. Então, aqui dá 9 metros. Deixa eu colocar para vocês, fazendo a representação em metros. 90 decímetros equivale a 9 metros, ok? Muito bem. Agora vamos aqui, ó, a fita vermelha. Ela falou que a fita vermelha é 1.200 centímetros. Então, vamos lá. Onde é que eu tenho centímetros? Centímetros, gente, tá bem aqui, ó. Então, se eu quero andar de centímetros para metros, então eu vou andar nesse sentido. Deixa eu marcar para vocês, ó. Eu vou vir de centímetros para metros, tá? Então, se eu ando para a esquerda, então eu vou dividir por 10. Porém, eu vou fazer da seguinte forma. Como o centímetro tá bem aqui, então eu vou dividir por 10 e depois vou dividir de novo, até chegar em metros. Entenderam? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Vamos fazer a continha aqui, ó. Eu vou pegar o 1.200 e vou dividir por 10. Se eu fizer somente uma divisão por 10, se eu fizer só uma, então eu vou estar transformando centímetros em decímetros. Mas como eu quero em metros, então tenho que fazer duas divisões. Então, vamos fazer a primeira, ó. 1.200 dividido por 10, eu posso fazer aquele processo. Cancela esse zero, fica 120, não é isso? Aí, eu vou pegar 120 e vou dividir por 10 de novo, porque esse 120, ele está em decímetro, tá? Então, 120 dividido por 10, corta os zeros aqui, fica 12. Então, sim, aqui eu tenho 12 metros. Vocês entenderam? Olha só. Por que que eu dividi por 10 duas vezes? Se eu pegar centímetros e dividir só uma vez por 10, fica em decímetro. Mas como a unidade que a questão pede é em metros, então eu dividi de novo, tá? Então, o que que acontece? Fica 12, não é isso? Aí, eu vou fazer, ó, a parte inteira. Vamos lá colocar na tabela. A parte inteira do número 12 é, deixa eu marcar aqui para vocês, é o número 2, não é isso? Então, eu vou colocar o número 2 em metros, aqui na minha tabela, tá? Essa tabela de baixo. Eu vou colocar o número 2 em metros. Aí, o número 1 vem para a unidade que está antes.
do metro, que é decâmetro, tá? E aí eu coloco a vírgula. Como a unidade que está aqui, ó, é centímetros, então aqui eu vou completar com zeros até chegar em centímetros. Ó, vou completar aqui, ó, 0 e 0. Mas aí, como a gente fez a divisão, fazendo aqui a representação em metros, então fica 12 metros, tá? 1.200 centímetros corresponde a 12 metros. Essa vírgula aqui é porque, ó, 12 representa a nossa parte inteira. Entenderam? Muito bem. Agora vamos para a fita branca. A fita branca é 0,62 decâmetros. Então, vamos localizar aqui onde estamos decâmetro. Ó, o decâmetro, ele tá bem aqui, não é isso? E eu preciso vir para metro. Então, eu vou andar nesse sentido, ó, para a direita. Se eu ando para a direita, eu vou multiplicar por 10. Então, eu vou pegar o número 0,62, ó, vou fazer a continha aqui para vocês. 0,62 e vou multiplicar por 10. Gente, a multiplicação por 10, 100 e 1000, vocês já viram lá no quinto ano, é só você arrastar a vírgula para a direita. Se a multiplicação é por 10, arrasta uma casa. Se é por 100, arrasta duas casas. Se é por 1000, arrasta 3 casas. E assim sucessivamente. Então, como a vírgula está aqui e eu estou multiplicando por 10, então eu vou arrastar uma casa. Fica 6,2. 6,2 metros. Não é isso? Já que a gente está fazendo aqui a transformação. E eu multipliquei só por 10 porque, ó, de decâmetro para metro a gente só anda uma casa. Tá bom? Então, aqui na minha representação, ó, em decâmetro, já que eu fiz a transformação, eu vou colocar 0, né? Porque a gente fez a transformação e saiu do decâmetro. O 6, olhando para cá, gente, ó, olhando para esse valor aqui, quando a gente fez a transformação. O 6 é a parte inteira do meu número, então eu vou colocar em metros, né? O 6 e a vírgula, que é a parte inteira. O 6 e a vírgula, tá? O 2 vai para a unidade que está à frente, que é o decímetro, tá? E aí, a gente coloca aqui. E aí, a gente tem aqui, ó, 6,2, fazendo a representação em metros, tá? Vou colocar aqui para vocês. Fica 6,2 metros, tá? Ou seja, fazendo a leitura a leitura adequada, né? Fica 6 metros e 2 decímetros, ok? Entenderam? Pronto, então aqui, gente, a gente fez aí todas as transformações, trabalhando aí as multiplicações e divisões por 10, 100 e vocês podem até fazer 1000, tá? É importante, se você não lembra como trabalhar essas multiplicações, rever esse conteúdo lá do quinto ano, tá? É bem simples, bem tranquilo, ok? Bom, então chegamos aqui ao resultado, todos os resultados em metro. Eu só transcrevi aqui para vocês. Gente, aqui eu coloquei, lá deu 6,2, mas eu coloquei 6,20 porque tanto faz, viu, gente? Aí a gente só acrescentou um zero aqui para ter aí 6 metros e 20 centímetros, tá? Porque vai ter uma sobra aí, já que esse número aqui ele é decimal, tá bom? Mas, enfim, aqui é a representação de todos esses valores aqui, ó, que estavam em unidade de medida diferente, e a gente transformou tudo em metros. Assim, Dona Rosa pôde verificar quantos metros de fita vendeu e quanto teria que cobrar. Então, olha só, ela vendeu as fitas em metros, vamos calcular. Ou seja, se está tudo aqui na mesma unidade de medida, então a gente vai somar para ver quantos metros deu. Então, ó, 8, que é 8 metros, mais 10 da fita verde, mais 9 metros da fita azul, mais 12 metros da fita vermelha, mais 6 metros e 20 centímetros da fita branca. Assim, a metragem
necessária é 45 metros e 20 centímetros, ou 2 centímetros, tá? Como o preço de cada metro é R$2, então é só multiplicar 2 vezes 45,2, que foi o somatório que deu aqui em metros. Deu 9,4. Então, Carla pagou R$ 90,40 por todas essas metragens aqui de fitas. Então, vejam que é muito importante a conversão de unidades, fazer essa transformação para você resolver um problema, tá? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido essa videoaula. É importante que prestem bastante atenção. É um conteúdo simples, mas que tem muito detalhe. Faça a construção da tabela, faça de maneira organizada no caderno de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão entender, tá bom? Então, agora é com vocês. Vocês vão resolver os exercícios da página 257 e as questões 4, 5 e 6. Bons estudos e até a nossa próxima aula.